Conforme prometido, nosso tema de hoje é a era digital e a saúde mental das pessoas. Como que está essa informação e a compreensão na hora de lidar com a tecnologia e as telas. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou o psicólogo Emerson de Paula, que também é psicanalista e está aqui com a gente no Informativo. Boa noite, Emerson. Boa noite, é um prazer estar aqui para que a gente possa crescer junto. Bom, Emerson, a gente agradece a sua participação. Para a gente começar, eu já te pergunto, está acontecendo uma intoxicação de informação para as pessoas? Infotoxicação. Essa é a palavra. Para ser mais preciso, lá no finalzinho da década de 1990, 1996, por aí, um físico espanhol, Alfens Cortella, ele desenvolveu essa terminologia para expressar a sobrecarga emocional, a exaustão emocional que o excesso de informação digital já na década de provoca 90. sobre o ser humano. Já no finalzinho da década de 90, porque se nós pegarmos um pouco da história, a geração Z ela começa no início da década de 2000. Sim. Né? É o que a gente chama geração Y, geração Z, a geração NET. Uhum. Então, em 1996 ele já tinha essa terminologia para explicar o que já estava acontecendo. Porque se nós analisarmos, então a gente tem, por exemplo, um excesso de redes sociais, muitos blogs, muitos sites. A vida hoje está na internet. O tempo todo, né? Tudo na internet. Então, a gente interage, comunica. A gente nem liga mais para as pessoas. Não, a tem gente gente que não gosta de ligação. Não, é pelo WhatsApp. E o mais interessante, tem pessoas que se dão melhor pelo WhatsApp do que agora no tete-a-tete, olhando o olho um do outro. Sim. Só que tem uma coisa muito interessante. Quem comanda isso é a cultura. Porque a cultura ela é mutável. Com o passar do tempo, ela evolui, ela modifica. E com a sua modificação, os objetos adictivos também modificam. Se nós fizermos uma leitura da questão adictiva às drogas, por exemplo, lá atrás, na Idade Média, um pouquinho antes também, a droga era utilizada com a cunhatura de ritual, certo? Hoje ela é utilizada como transcendência. Então, se a gente fizer uma leitura de álcool e outros objetos que foram servindo como mecanismo de eliminar as tensões das emoções, das questões psicológicas do ser humano, a gente passa pela droga, não nessa ordem, às vezes tudo junto. Pela droga, pelo sexo, pelo jogo propriamente dito, que hoje está potencializado pela internet, né, que é uma dependência gravíssima hoje, que sempre foi, mas agora maior. Está em evidência, né? E a vida hoje, ela está aqui. Na palma da mão. As pessoas, elas não conseguem ficar muito tempo conversando uma com a outra sem estar visualizando o celular, sem estar verificando o que está acontecendo. Agora, quando eu trago isso a nível de doença, a nível de transtorno, essa infotoxicação, que é uma intoxicação provocada pelo excesso de informações da internet, eu preciso ficar um pouco mais atento. Eu vejo muitas coisas lá no consultório, na minha prática clínica, que é muito curioso, porque antigamente, quando as pessoas terminavam de ter uma relação sexual, por exemplo, quem fumava um cigarro gostava de pegar um cigarro e ir para a janela fumar. Hoje as pessoas estão acelerando o orgasmo para poder pegar o telefone, porque muitas das vezes o telefone estava tocando, vibrando, enquanto ele estava tendo aquela relação sexual. Então, se eu pegar uma terminologia que utiliza muito também, que é a doom scrolling, que é a busca excessiva de informações ruins, que a gente vê aquele algoritmo nas redes sociais, que você vê uma vez, vai mandando de novo. As pessoas, elas têm um tesão por fake news. Ela tem dificuldade em selecionar informações, verificar se tem uma veracidade, se tem uma fidedignidade naquilo dali, para compartilhar aquelas informações, e ele fica conectado àquilo ali o dia inteiro. E se você vê uma notícia ruim, o algoritmo vai te mandar uma ruim. E você vai ficar conectado com aquelas coisas ruins o dia inteiro. Sim. E o dia inteiro você vai fazendo o quê? Aumenta seu potencial de ansiedade.
Era isso que eu já ia te perguntar. O que acontece com o nosso cérebro? O que acontece é o seguinte, ou a ansiedade te leva para a infotoxicação, ou a infotoxicação provoca um estresse agudo, ou ela provoca uma ansiedade muito grande. Porque, veja bem, você começa a ver vídeos de animais matando um ao outro. Então, o algoritmo vai só mandando aquilo. E isso vai te gerando potencial de estresse muito grande. Isso gera uma ansiedade muito grande. Sim. Se você tem animal dentro de casa, você pode desenvolver até um pânico, porque você acha que um vai matar o outro, ou algum animal externo vai chegar lá na sua casa. Vai depender, nesse doom scrolling, que quer dizer, vai depender do objeto com sentido pejorativo negativo que você está olhando. E isso vai potencializar uma ansiedade que já existe ou vai agravar uma outra. E o tratamento não é tão simples. É um tratamento sério, porque é uma dependência. Vamos falar então do tratamento, Emerson. Nesse caso, a pessoa está ali, né, já viciada, não consegue ficar sem o celular. Qual o primeiro passo que essa pessoa tem que fazer? Então, veja bem, é uma droga. E para eu retirar uma droga de uma pessoa para fazer um tratamento, quando ela entrar nesse processo de abstinência, é muito danoso, é muito prejudicial. Sim. Então, normalmente eu trabalho com a redução de danos. E a melhor forma de trabalharmos essa redução de danos, eu começo com a higiene do sono. O que seria isso? Primeiro, a pessoa ela precisa determinar qual que é o horário básico dela dormir. Sim. Suponhamos que ela estipule 23 horas ou 22 horas. A partir daí a gente vai fazer um processo de higienização do sono. Ou seja, ela vai ingerir cafeína de 4 a 6 horas antes das 10, antes de dormir. Porque a cafeína, ela é um estimulante. Sim. Certo? Então, se eu ficar ingerindo produtos, chás, refrigerantes, o próprio café, chocolates, antes de dormir, quando eu for para a cama, eu vou ficar fritando. E se eu for ficar fritando, eu vou pegar o celular. O celular, exatamente. Certo? Outra coisa muito importante. Tudo que a pessoa precisar resolver de agenda, de negócios, de conversas pelo WhatsApp, ela precisa resolver isso 2 horas antes de dormir. Se é às 22, ou seja, até às 20 horas. 20 horas tudo tem que estar resolvido. Por quê? Se ela não resolve, ela deita na cama, ela lembra. Ah, tá, esqueci de fazer um contato. Ah, tá, esqueci de ligar para alguém. Aí eu tenho que mandar uma mensagem. Ah, Emerson, mas depois disso ela dorme. Não, ela não vai dormir. Ela não vai dormir porque na hora que ela abrir nas redes sociais, o doom scroll já mandou alguma coisa para ela. E ela vai ver o quê? O antigo Twitter, né? O X, que é o doom scrolling fatal. Que é coisa ruim, a meu ver, a pior rede social para trazer um padrão de dependência para a pessoa é o antigo Twitter. Porque lá tem tudo de ruim. Né? E de um viés apenas, de um lado da sociedade ou político. E ela vai pegar essas informações e ela não vai conseguir sair daquilo ali. Então, voltando nessa proposta, depois da higiene do sono, é recomendado a atividade física, porque o organismo precisa produzir neurotransmissores, liberar, porque já tem lá a serotonina, o neurohormônio, a endorfina, que vai dar uma sensação de prazer, a dopamina, que vai dar uma sensação de prazer, dar uma sensação de relaxamento. Ela precisa restaurar os seus laços sociais, né, por seus grupos sociais, grupos de apoio. O tete-a-tete, como você disse. O tete-a-tete, isso aqui não existe mais. Aquela questão do fofocalizando que tem que ter, de falar mesmo, brincar, rir, fofocar, isso acabou. Acabou. É só isso daqui. Alguns vão precisar de medicação. Porque o padrão de ansiedade é muito grande. Ou já tinha, potencializou, ou desenvolveu. Porque a função da medicação é conter impulso, imediatismo, conter os sintomas da síndrome da abstinência, porque, desculpa, eu vou precisar me abster do telefone por muitas horas do meu dia. Isso não é agradável se eu sou dependente desse aparelho. Certo? Então, a medicação ela vai ser necessária de acordo com o que o psiquiatra compreender. E a psicoterapia. Aí é mais importante, porque eu preciso identificar qual que é a causa desse comportamento dependente. Por que que a pessoa ela faz dessa dependência uma forma de ser, de existir? Porque deixa de ser prazer e passa a ser uma válvula de escape para quê? Para eliminar ou aliviar as suas questões emocionais e psicológicas desagradáveis. Fugir de alguma coisa. Eu aprendi a lidar com a raiva com essas informações. Me tornei uma pessoa com infotoxicação.
Toda vez que eu sentir raiva, a minha mãozinha vai procurar o aparelho. E quer ver a crise maior? É quando os dados móveis acabam ou a pessoa não tem Wi-Fi. A agressividade provocada, pacientes já pegaram o telefone e quebraram, estacaram no chão por causa da raiva. Comportamento. E um comportamento dependente como esse que a gente está conversando, ele é irmão de outras dependências, como a compulsão por sexo, por jogo, a dependência por drogas e todas outras que estiverem em conjunto. Agora, tem uma coisa que eu preciso frisar, Sim. que eu considero muito importante. Hoje, a dependência dos jogos, as pessoas elas têm uma dificuldade de entender o que é dependência de internet, o que é dependência de jogo eletrônico, o que é dependência de jogo. A dependência do jogo é quando há aposta. Só que esse jogo dos cassinos, caça-níqueis, hoje foram para a internet também. Então, há essa diferença, porque os jogos de internet, a dependência de jogos de internet é aquelas que há competição sem aposta. Então, o celular está na mão. Eu já tenho esse padrão obsessivo e compulsivo de usar as redes sociais, blogs, sites. E eu abraço ou sou abraçado pela dependência do jogo, eu tenho a maior arma contra mim mesmo, minha própria mão. Então, o jeito é... E não é tão simples, porque eu posso tirar isso da minha mão, mas o seu tá aí. Tá aqui, né? Tem as pessoas em casa. É verdade. Então, o tratamento, ele é o quê? Um tratamento conjunto, ele é um tratamento familiar. Bom, a gente está dando esse alerta aqui, um papo super interessante, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim e a gente agradece a sua participação aqui, Emerson. A gente recebeu O prazer é meu. Aqui no estúdio do Informativo TVU, Emerson de Paula, que é psicólogo e psicanalista, falando sobre a era digital e também o comportamento, a saúde mental das pessoas. Mais uma vez, obrigado, viu, Emerson? Eu que agradeço. Uma boa noite para você. Para nós todos.